Fala pessoal, eu sou o Júlio Lobo do canal Sobrevivencialismo e hoje estou aqui para responder perguntas que vocês enviaram sobre a área de preparação e sobrevivência. Inclusive eu estou aqui dentro da Base Container, que é a série que a gente está fazendo lá no nosso canal junto com a Invictus. Se você não sabe do que eu estou falando, já para de vacilar, abre aí no YouTube Sobrevivencialismo para você ver o que a gente está fazendo nesse lugar aqui também. Mas sem muitos rodeios, vamos para a série de perguntas. Pergunta número 1. Como o Júlio montaria o primeiro EDC dele? Caramba, meu primeiro EDC, cara. Olha, antes de mais nada, eu aconselharia que você gastasse muito pouco no seu EDC. Porque se vai ser o primeiro que você vai fazer na sua vida, com certeza você vai comprar coisas que talvez não se adequem perfeitamente às suas necessidades. Isso porque não existe uma única resposta de qual é o item perfeito para carregar, o canivete perfeito. Não, cada um vai ter suas preferências, a sua realidade diferente. O que funciona para mim talvez não funcione para você. Então minha recomendação, tá? Tenha um bom celular com uma boa capa para protegê-lo. Tenha uma boa carteira que proteja os seus cartões e documentos de uma maneira adequada. Depois disso, tem um canivete simples para você ver como você vai se comportar carregando aquele canivete, qual é o tipo de lâmina que você gosta mais, e depois disso, uma boa lanterna para iluminar a escuridão. Ah, Júlio, mas o meu celular tem lanterna. Bom, não dá para comparar uma lanterna de celular com uma lanterna tática que tem 600 lumens, por exemplo. Então vale a pena você ter esse conjuntinho inicial e é como eu disse, não se perca em gastar muito dinheiro. Compre uma coisa simples, aprende a usar e depois melhora. Segunda pergunta, um corpo preparado seria a melhor arma sobrevivencialista? Ô meu cara, agora você falou comigo. Se tem uma coisa que a gente sempre fala no nosso canal é que a gente é contra a fantasia do Rambo. Cara, não importa se você tem as melhores armas, os melhores equipamentos. Se você está sobrepeso, hipertenso e diabético, as suas chances de sobrevivência vão ser muito menores do que um cara que não tem nenhum equipamento, mas está com o ápice do corpo dele. Porque o seu corpo é o que te sustenta. Se você depois de um sprint de 100 metros não conseguir mais respirar direito e ficar tonto, algo está errado. O nosso corpo é a primeira fase de preparação que nós temos que nos atender. Então sim, treine o seu corpo, deixe ele em dia. E eu não estou dizendo aqui para você ser um triatleta, um pentatleta, não, nada disso. Esteja em forma, esteja no peso adequado, tenha uma boa força muscular e uma boa resistência física. Por onde começo a estudar sobre este mundo? Meu caro, você está falando aí do portal mais importante que existe hoje no Brasil. O Sobrevivencialismo, que é o nosso portal, ele está desde 2011 produzindo conteúdo. Então você tem vários tipos de conteúdos diferentes. Você tem os textos no sobrevivencialismo.com, lá você vai encontrar um monte de textos diferentes sobre preparação, técnica de sobrevivência em selva, sobrevivência urbana, relatos de guerra, assim como também no YouTube. Se você voltar os vídeos aqui do canal, aqui não, né? Eu tô na Invictus, disfarça. Mas enfim, lá no canal, você pode entrar no Sobrevivencialismo e vai procurando. A gente tem tutorial de tudo que você imaginar. A última vez que eu vi, nós tínhamos mais de 860 vídeos no canal. Tenho certeza absoluta de que vai ser uma boa forma de você estruturar aí a tua jornada para começar no Sobrevivencialismo. Como fazer uma boa mochila para evasão? Bom, para quem não sabe, o conceito de evasão é quando você tem que pegar a sua mochila e cair na estrada o mais rápido possível, seja a pé, seja de moto, seja de carro, para você sair de uma zona de risco, tá? Isso é uma evasão. E pensando na mochila, mais uma vez, depende das suas necessidades. Existem pessoas que vão precisar carregar mais água, outras menos. Algumas vão optar por não ter um abrigo, outras vão querer ter um abrigo. Então a minha recomendação é a seguinte, não vou nem falar de marcas, de preços, de equipamentos específicos aqui, eu vou falar de treinamento. Pega o que você tem, coloca na mochila o que você acha que é uma boa ideia e simule. Sim, lá no nosso canal a gente faz o desafio de evasão, onde eu coloco na minha mochila algumas coisas que eu julgo serem necessárias e saio para caminhar. A última vez eu fiz 56 km caminhando e foi muito interessante. Eu aprendi muitas coisas no processo e muitos erros que eu cometi, tanto de coisas que eu levei como também de comportamento do meu corpo, que eu não vou repetir mais. Então, simule. Não existe uma fórmula pronta, tá? Pega lá, coloca alimentação, hidratação, abrigo e comunicação, e idealmente seria ter também a defesa, mas no Brasil a gente não pode fazer isso. Mas enfim, coloca esses aspectos dentro da sua mochila, parte para caminhar e você vai sentir onde é que você está errando. Poderia dar uma dica sobre sobrevivência na floresta para uma pessoa que tem zero recursos? Cara, existe uma regra muito interessante que é uma equação proporcionalmente inversa. Quanto menos conhecimento você tem, mais equipamento você precisa carregar. Quanto mais conhecimento você tem, menos equipamento você precisa carregar. Então, se você tem zero recursos,
a minha alternativa seria pesquisar e aprender muito. Existem inúmeros conteúdos de sobrevivência que utilizam técnicas de primitivismo que você não vai usar praticamente nada para poder construir um fogo, para fazer um abrigo. Existem inúmeras formas de você sobreviver no meio da selva com apenas as próprias mãos. É claro que isso vai exigir muito estudo, muito treino e muitas tentativas, tá? Mas entenda que não cai no mito de que você tem que estar 100% preparado para entrar no meio do mato. Não, pô. Você tem que ir, obviamente, respeitando as regras de segurança básicas, né? Mas vai se testando. Vai mesmo sem alguns equipamentos específicos, passa um perrenguinho, passa um frio, passa uma fome para você saber como é, tudo em segurança, volta para casa, aprende mais, testa mais um pouco e você fica nesse processo. Você vai perceber que toda vez que você for para o mato, você vai conseguir estender um pouco mais a sua capacidade de conforto nesse ambiente, conforme você vai fazendo esse teste de aprendizagem. Ih, rapaz, essa aqui é complicada. Como sobreviver ao caos social morando no centro urbano? Ih, rapaz. Cara, você está perguntando para a pessoa errada. Eu acredito que as cidades são o pior lugar possível para se morar, tanto para a qualidade de vida em tempos normais, como também para situações de crise, tá? Uma cidade, ela depende de muita logística para manter todos os recursos entrando nessa cidade. Alimentação, combustível, medicamentos. Uma vez que essa cadeia logística se quebre, toda aquela quantidade enorme de pessoas que mora naquele pequeno espaço vai começar a ter problemas. E a pior coisa que você pode enfrentar numa situação de caos social são outras pessoas. Imagine você tendo comida na sua casa e na tua porta um cara tentando arrombar porque o filho dele está passando fome. São esses conflitos morais pesados que você pode acabar enfrentando estando em um caos social no cenário urbano. Minha recomendação: planeja para os próximos 5 a 10 anos você morar pelo menos na periferia aí de uma cidade grande, tá? Pelo menos uma área menos urbanizada, digamos assim. Talvez seja uma forma mais ideal de você se proteger. Se você não tem essa alternativa, cara, você tem que fazer o que pode, né? Então a minha recomendação seria: fortalece o teu local, seja casa ou apartamento, coloque uma boa porta, um bom sistema de alarme, estoque comida para pelo menos 3 meses e esteja preparado para, caso haja um caos social, fecha tudo e fica ali esperando. Porque sair da cidade você não vai conseguir. Se todo mundo quiser sair da cidade ao mesmo tempo, você sabe o que acontece, né? Trava tudo. Então esteja preparado para trancar as portas e janelas da sua casa, do seu apartamento, e não olhar nem o que está acontecendo pro lado de fora por pelo menos 3 meses. Essa seria a minha recomendação. A próxima pergunta daria praticamente um podcast. Quais são os princípios fundamentais da preparação? Bom, eu poderia recomendar que você olhasse a nossa série dos nossos pilares do sobrevivencialismo. Nós temos no nosso brasão 5 riscos e eles representam os pilares, as fundamentações básicas de qualquer sobrevivencialista, tá? Nós temos o pilar de defesa, que significa: cara, aprenda a se defender. Aprenda a utilizar de equipamentos que possam proteger a sua vida e proteger a vida dos seus, certo? Depois disso, aprenda técnicas de resgate. Aprenda a cuidar de um ferimento, a ajudar alguém que está ferido e assim consequentemente. Depois disso, aprenda técnicas de sobrevivência. Ou seja, como é que você promove recursos, como é que você provê recursos em um ambiente adverso, como no meio do mato. Assim que você superar esses 3 que são mais imediatos, como é que você promove os seus próprios recursos, a sua autossuficiência? Sim, como é que você vai plantar a sua própria comida? Como que você gera a sua própria energia? E por fim, você tem que também aprender os princípios básicos de liberdade individual. Afinal, todos os outros pilares são ameaçados se você não conseguir manter a sua liberdade de escolha. Esses são os pilares principais do sobrevivencialismo segundo a nossa concepção. Qual é o kit básico de emergência para ter no carro? Bom, isso vai variar. Acho interessante que as perguntas sempre acabam no depende, né? Mas isso porque depende da sua habilidade, cara. Se você é um cara que tem treinamento, por exemplo, em APH, seu kit médico vai ser muito mais completo de alguém que não tem. Então eu diria que básico para emergência no carro é você ter algum dispositivo de emergência, tá? O seu celular muitas vezes pode não funcionar, então ter algum rádio ou até mesmo algum sistema de localização via satélite que você aperta um botão e pode ser resgatado é uma boa ideia, tá? Além disso, carregue consigo também pelo menos 1 dia de água dentro do seu carro e pelo menos alimentação para, enfim, que sejam 6 horas. Barrinhas de cereal, coisas que não vão estragar por estarem dentro de um carro por muito tempo. Carrega tudo isso numa mochilinha bonitinha, deixa lá no seu carro, algumas ferramentas básicas, eu tenho certeza que vai dar certo. Afinal, a gente sempre é pego de calça curta quando a gente não para pensar. Aqui eu estou fazendo uma análise bem superficial, porque, como eu disse, cada uma dessas perguntas podem durar horas de divagação. Então, veja o que você precisa, mas priorize alimentação, água e comunicação quando se trata de um carro. Indica um bom livro?
Sim, existe um livro fantástico que é The Apocalypse is Always Near, do Dan Carlin. Ele tem a versão em inglês, mas se eu não me engano eu já vi ele traduzido na Amazon também, e é O Apocalipse está sempre próximo. É um livro muito interessante de um historiador que avalia todas as vezes que grandes civilizações ruíram, por que elas ruíram e qual foi o impacto que isso causou nas pessoas normais daquela época. Vale a pena você conhecer. Como começar a se preparar do zero? Cara, sai para dar uma corrida, é o primeiro passo. Começa a preparar o seu corpo, monta um EDCzinho básico e desenvolva o interesse de você fazer um trekking para conhecer como o seu corpo reage numa situação selvagem. Esses são os melhores caminhos para você começar essa jornada. O que é ser um sobrevivencialista? Cara, essa pergunta é difícil. Eu acho que vale lembrar que o sobrevivencialismo não é uma ideologia e não é uma prática, é um estilo de vida, é a forma como você vê as coisas. Ser um sobrevivencialista é assumir a responsabilidade sobre os seus próprios recursos, sobre a sua própria vida. Eu não preciso, óbvio que toda ajuda é muito bem-vinda, mas eu não preciso contar com a polícia para me proteger, eu não preciso contar com o mercado para me dar a alimentação para minha família, eu não preciso contar com a concessionária de energia elétrica para produzir a minha própria energia. Esse é o objetivo de todo sobrevivencialista, é se desconectar de um sistema que já se provou frágil inúmeras vezes ao longo da história e ser capaz de prover para si e para aqueles que ele ama uma vida mais segura e mais completa. O sobrevivencialismo é de fato a busca pela versão de um homem mais livre e capaz de cuidar de si mesmo. Essas foram as perguntas que vocês enviaram. Eu peço desculpas pelas respostas frustrantes. Eu sei que quando a gente está começando é muito mais legal você receber uma listinha, mas eu não vou te enganar. Eu nunca te enganei e não te enganarei. Então não há receitinha de bolo quando se trata da sua realidade, da sua sobrevivência, da sua vida. Entenda que existem formas diferentes para cada pessoa encontrar o melhor caminho para se preparar. Então, eu tenho certeza de que se você se esforçar um pouquinho, você vai encontrar o seu também. E lembre-se, cara, tem muita gente produzindo conteúdo a rodo sobre esse assunto na internet. Consuma conteúdo. Muitas vezes a gente perde muito tempo vendo bobeira na internet. Cara, use esse tempo para você garantir uma maior segurança para você e para sua família, aprendendo técnicas importantes. Afinal, o mundo não anda muito bem. Possivelmente teremos tempos difíceis à nossa frente. Então, esteja preparado. A gente se vê num próximo SV Responde que está sendo feito aqui na Invictus. Valeu!